Olha só que história curiosa. É sobre como uma simples barra de chocolate não só conquistou um país inteiro, mas se transformou num símbolo de sorte, de identidade. É uma jornada que, no fim das contas, revela muito sobre esse mundo globalizado em que a gente vive. E tudo começa com uma pergunta, no mínimo, esquisita. Em 2020, a Nestlé lança lá no Japão um Kit Kat envelhecido em barris de uísque escocês. Parece uma maluquice, né? Ou será que foi uma genialidade? Então, a verdade é que, por trás desse produto tão peculiar, existe um símbolo perfeito do nosso mundo. Um lugar que está, ao mesmo tempo, super conectado e, por incrível que pareça, mais fragmentado do que nunca. Vamos mergulhar um pouco nesse paradoxo. A história de um chocolate, que é suíço, envelhecido em barris escoceses e que vira febre no Japão. Bom, isso já mostra a complexidade que é essa troca cultural hoje em dia. Sabe, lá pelo século XX, existia um medo muito grande da tal da coca-colonização, aquela ideia de que a cultura ocidental ia passar por cima de todo o resto. Mas o que aconteceu na prática foi bem mais complicado. Enquanto algumas coisas realmente se tornaram globais, muitas comunidades começaram, na verdade, a reforçar o que elas tinham de único, usando a comida, a língua, as tradições, justamente para se diferenciar. E para a gente entender aonde o Kit Kat entra nisso tudo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para a época em que ele era só um doce britânico que, sinceramente, não estava indo muito bem das pernas lá no Japão. A história do Kit Kat começa lá em York, na Inglaterra. Ele nasceu nos anos 30, pensado como um lanche bem prático para os trabalhadores. Décadas depois, nos anos 70, ele desembarca no Japão, vendido como uma coisa exótica importada, com aquele famoso slogan "Have a break, have a Kit Kat". E aí que está o primeiro grande problema. A ideia de dar uma pausa simplesmente não colou com os estudantes japoneses, que eram público-alvo. Eles viviam sob uma pressão gigantesca por causa dos vestibulares, o tal do Juken, e uma pausinha para comer um chocolate chegava a soar quase como um insulto. O que eles precisavam era de um descanso de verdade, não de um lanchinho. O futuro da marca no Japão parecia bem complicado. Mas aí, quando tudo parecia perdido, acontece uma coisa totalmente inesperada. Um verdadeiro golpe de sorte que mudou o jogo completamente. A grande pergunta que fica é: como essa marca, que estava quase fracassando, deu uma virada tão espetacular a ponto de virar um ícone da cultura japonesa? A resposta, gente, está numa daquelas coincidências linguísticas simplesmente fantásticas. Acontece que a pronúncia de Kit Kat, em japonês, soa muito, mas muito parecida com a frase kitokatsu. E kitokatsu é uma expressão de encorajamento, algo como "você com certeza vai vencer". Então, a virada de chave foi quando a equipe local da Nestlé, com o Masafumi Ishibashi e o Kozo Takaoka à frente, teve uma sacada genial. Eles perceberam que as vendas disparavam bem na época dos exames, ou seja, os estudantes estavam comprando o chocolate não para fazer uma pausa, mas sim como um amuleto de boa sorte. E esse gráfico aqui mostra o quão poderosa essa conexão se tornou. Uma pesquisa de 2003 revelou que o Kit Kat era o segundo amuleto de boa sorte mais popular entre os adolescentes. Ele só perdia para os tradicionais omamores, que são vendidos nos templos shintoístas. Imagina só, um doce estrangeiro tinha se tornado quase um objeto de fé. E o mais incrível é que a equipe japonesa não só descobriu isso, eles abraçaram essa ideia de uma forma brilhante, transformando o Kit Kat em parte fundamental da cultura dos exames no Japão. A criatividade dos caras foi sensacional. Primeiro, eles criaram embalagens onde era possível escrever mensagens de boa sorte. Depois, não satisfeitos, eles conseguiram transformar o Kit Kat num item oficial dos Correios que podia ser enviado como um cartão postal. E chegaram ao ponto de usar as caixas como bilhetes de trem para ajudar no turismo de regiões que precisavam de apoio. A partir daí, a coisa decolou de um jeito que ninguém esperava. A equipe começou a testar sabores locais, isso resultou em mais de 300 variedades diferentes. A gente está falando de sabores como wasabi, molho de soja e até batata doce. E o mais legal é que muitos desses sabores acabaram se conectando com a identidade das regiões. O Kit Kat de batata doce roxa virou a cara de Okinawa, o de queijo, de Hokkaido, o chocolate se tornou um omiyage, que é aquela tradição japonesa super forte de levar um souvenir de comida da viagem para presentear os amigos e o pessoal do trabalho. E agora, para fechar esse ciclo de uma forma incrível, a história mostra como essa inovação toda, nascida no Japão, acabou influenciando a marca no mundo inteiro. A reviravolta final é essa aqui. O Kit Kat de matcha, que é uma criação 100% japonesa, foi lançado no Reino Unido, o berço da marca, e virou um baita sucesso. O produto que foi reinventado no Japão agora estava reinventando o original na casa dele.
E a grande lição, nas palavras de Ryoji Maki, um dos executivos por trás dessa revolução, é que é preciso pensar fora da caixa. Mas, mais importante ainda, é preciso ouvir o consumidor. Muitas vezes, ele é bem mais criativo que qualquer diretor de marketing. Bom, vamos voltar para a ideia principal. No fim das contas, a jornada do Kit Kat é muito mais do que um caso de sucesso de marketing. Ela funciona como uma metáfora de como a cultura e a identidade se formam no mundo de hoje. Fica muito claro que a globalização não é uma avenida de mão única, com a cultura ocidental simplesmente dominando todo o resto. É uma troca, é dinâmica, é uma fusão de ideias onde a influência vai e vem em todas as direções. Numa época em que tanto se fala de fronteiras, de identidades rígidas, essa barrinha de chocolate se tornou uma coisa híbrida, com múltiplas facetas. Ela nos mostra que uma identidade pode sim ser fluida, criativa e ficar ainda mais rica com influências de fora. Isso tudo deixa uma reflexão no ar, né? Se algo tão simples quanto um doce pode ter uma identidade tão complexa, tão mutável, o que será que isso nos ensina sobre a natureza das nossas próprias identidades, sejam elas culturais ou nacionais?